Oi, tudo bem? Vou contar uma história aqui que eu acho que é bem interessante, porque fala da questão do trabalho de equipe, né? É, uma das empresas que eu trabalhei sempre em grandes empresas, e umas empresas muito poderosas, né? E uma delas que era muito emblemática era a Zump, a do raio. E eu fui lá para assumir o masculino e eu fazia toda a parte do desfile masculino também e a parte da criação de toda a coleção comercial que vai para todas as lojas e tal. Né? E o desfile era tudo que era desfilado, a gente fazia uma mini coleção, uma mini produção e era apenas para as lojas AS, que tipo era Iguatemi, Oscar Freire e tal. Quando eu entrei, uma coisa que foi muito emblemático foi que acho que ela era diretora de RH ou gerente de RH, ela era a cabeça da RH na época, não sei, porque na moda existem muitas, né, tem áreas que eles não têm diretores. É, e ela me falou assim, Thiago, depois de fazer todos os testes, porque eles faziam vários testes, né, de personalidade, de comportamento, e quando acabou todos os testes, ela virou para mim e falou assim, Thiago, olha, agora, neste momento, a Zomp está preparada para alguém como você. Se você aparecesse aqui 3 anos antes, acredito que não seria o caso. Eu fiquei curioso e eu perguntei, mas por quê, né? Por que isso? Então ela falou, não, porque você tem aqui a personalidade daquela... que você muda o ambiente que você entra. Qualquer lugar que você entra, né, seja uma turma de amigos, seja uma empresa, seja, né, o que for, você muda o ambiente, porque você tem uma personalidade transformadora. Você não é aquele que se adapta facilmente e deixa pra lá. Eu falei, você quer dizer que eu sou difícil, né? Né? Ela falou, não, não só isso. Você é um pouco difícil, sim. Mas tem um lado muito bom, porque você vê o que precisa ser arrumado, o que precisa mudar, e você propõe isso. Você não é daqueles que falam, é sempre assim, deixa pra lá. Não, você vem e você vai mudando as coisas. E é interessante, porque olhando pra minha carreira, realmente ela estava coberta de razão. Né? Ela acertou em cheio, é verdade mesmo. Teve outras experiências que eu tive, nas quais eu cheguei no ambiente e vi que fluxograma não funcionava, organograma não funcionava, a forma como era trabalhado não funcionava. E tive a oportunidade de mudar, tive abertura, né, da direção, muitas vezes do próprio proprietário da empresa, de mudar o lugar. Mas voltando para a Zump, né, porque eu vou citando o nome mesmo da Zump, porque é uma história bacana, é legal e não vai ofender ninguém. E ninguém vai ficar melindroso, nada como algumas outras histórias que eu tenho aqui, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Assim que eu entrei, estava tudo lindo, maravilhoso, fiz uma coleção bacana, teve uma venda muito expressiva, deu um crescimento de 30% além né, do que já tinha sido feito, no masculino, que já estava no seu ápice, então foi muito bacana, eu recebi bastante reconhecimento por isso. Quando o tempo foi passando ali, eu comecei a perceber que a empresa estava com problemas financeiros, né? Alguns fornecedores estavam tendo atrasos para receber, existiam alguns buracos ali que eu não entendia. Não demorou muito tempo, o proprietário, que era até então o Renato Kerlakian, uma pessoa que eu admiro muito, ele vendeu a empresa. E ele vendeu a empresa para um grupo de investidores que era fora da moda. E eles chegaram e chamaram todos os gestores, todos os cargos responsáveis, né, de responsabilidade, e chamaram para uma reunião e disseram o seguinte, gente, pegaram, mostraram vários gráficos e disseram o seguinte, olha, realmente a Zomp está com uma situação financeira complicadíssima, a gente vai ter que mudar muitas coisas e todo mundo, primeiro eles fizeram uma limpa, tá? Eles demitiram um monte de gente. Mas depois eles chamaram quem sobrou, né? Chamou essa galera e falou, olha, a Zump está passando por uma fase muito difícil e a gente precisa de cada um de vocês. A gente precisa que as pessoas aqui
aceitem esse convite para arregaçar as mangas e fazer acontecer, porque a gente não vai investir. A gente não vai tapar um buraco. A gente vai fazer a máquina trabalhar a nosso favor e a gente vai resolver. Daí eles mostraram algumas coisas que eles já tinham feito, eles mostraram que tinham descoberto um monte de fraude, um monte de roubalheira, tinha funcionário que tinha roubado, tinha até loja fantasma, né? Tinha 2 funcionários que tinham uma loja que não existia, né? Uma loja numa comunidade. E com placas e tudo da Zump e tal. E para te ver a falta de controle que tinha e como estava muito corrupto, né? Tava corrompido a empresa por dentro. E os gestores eles não estavam conseguindo enxergar isso. O que aconteceu? Nós, principalmente, né, o estilo, o marketing, o comercial, todo mundo comprou essa ideia. Porque uma das coisas que eu admirava muito da empresa era exatamente isso, era um senso de pertencimento, era uma energia, sabe, a gente amava fazer parte daquilo, a gente admirava a empresa, a gente admirava a história da empresa, tudo que a empresa fazia, né? A Zump foi a primeira marca de jeans do Brasil, ela fez história, o raio era desejado, né? E quando apareceu esse desafio, todo mundo falou assim, nossa, vamos se juntar, vamos virar esse jogo. Só para ter uma ideia, um desfile de São Paulo Fashion Week custa uma fortuna, né? Tanto em roupa, quanto em modelo, quanto em tudo. E o que a gente começou? A gente não tinha orçamento, né? E a Zump estava bem caída conceitualmente também. As críticas assim, estavam detonando ela anteriormente. E para esse desfile, a gente pegou e falou, olha, vamos para os arquivos, porque não tinha dinheiro para fazer roupa nova. Assim, para começar do zero. Porque assim, na época do auge, se comprava tecido da Suíça, milhares de dólares e euros, o metro, sabe? Umas coisas feitas na mão. Nossa, era um luxo mesmo, a Zump era um luxo. E daí, de repente, a gente tinha um desfile para fazer, que é aquele momento, é tudo ou nada, e não tinha dinheiro. Daí a gente foi para os arquivos, existia um arquivo de peças de viagens, peças icônicas da própria marca, maravilhoso. E a gente começou a trabalhar em cima daquilo, em cima da estrutura da onde a empresa foi criada, e a gente fez um desfile que depois foi considerado o retorno da marca. Nossa, a Zump volta com tudo. E mal sabiam eles que a gente voltou com tudo sem dinheiro. A gente fez uma coleção pedindo que os fornecedores doassem a mão de obra deles. A gente usou tecido do estoque, sobras de tecido. A gente gastou uma mixaria, né? E apesar de tudo isso, ainda fomos aplaudidos como um dos melhores desfiles que a marca já teve. E aquela coleção vendeu muito bem. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou contando aqui porque é uma experiência na prática de que às vezes, né, o que mais importa é o capital pessoal que uma empresa tem. Porque é uma equipe que faz o negócio acontecer. Eu já trabalhei por outro lado, em empresas que tinham dinheiro sobrando, mas a equipe fazia tão nas coxas as coisas, não estava nem aí para nada, né? Falavam mal da gestão, não gostavam de ninguém, não gostavam da marca, não gostavam... Tipo, faz total diferença ter aquele sangue no olho, aquele desejo de fazer acontecer, aquela admiração. É a marca que eu trabalho, sabe, essa paixão pelo trabalho, a paixão por fazer acontecer. E a Zump é um caso desses. Até hoje a gente tem uma turma, um grupo no Facebook. Acho que, não vou dizer o nome aqui, mas assim, é um grupo muito legal que até hoje, de volta e meia, tem alguém que fala, gente, lembrei de uma coisa da Zump, daí divide umas fotos e mostra e fala né, e conta que como era maravilhoso, como era uma empresa que a gente admirava. E daí do ponto de vista técnico, é a empresa que mais, sem dúvida nenhuma, investiu em pesquisa, investiu em produto.
A Zump, ela mapeou o corpo da mulher brasileira, do homem brasileiro. Por isso que as calças da Zump vestiam melhor. Por isso que as bases da Zump eram copiadas por todo mundo. A Zump é a única marca brasileira, até onde eu saiba, que foi copiada no Japão. Ela chegou a abrir processo por uma marca que copiou peças de um desfile no Japão. E o Japão é o berço das ideias incríveis. Então, tu imagina que nível é esse, né? A gente tinha uma artista plástica dentro da nossa equipe, que o trabalho dela era nos inspirar. O trabalho dela era pesquisar contextos e conexões para a gente escolher o melhor tema, fazer o melhor possível. Ela que fazia também nossas estampas, mas era tudo muito experiencial, era tudo muito, sabe, nossa, era um berço, era um birô. Em nenhum outro lugar que eu trabalhei teve esse nível de comprometimento, tanto técnico. A equipe de engenharia de produto da Zump era a mais completa, porque ninguém aceitava o não dar. Se o fornecedor não sabia fazer alguma coisa, a equipe dentro da Zump ia lá treiná-lo. Eles iam lá de qualquer jeito para ver o processo de desenvolvimento. E o que não dava, a gente pesquisava formas de dar algum jeito. Eu sinto muito de que o mercado ficou muito pasteurizado e muito simplificado, simplista. Como eu falei já anteriormente, sangue novo é muito bom, mas a Zump fazia uma coisa muito legal, que ela valorizava a experiência dos seniors, né? Que são aqueles profissionais que trabalharam muito já, que têm muitos anos de carreira. E lá era um mix entre os seniors e os juniors. Sempre tinha alguém novo aprendendo e sempre tinha alguém ajudando a solucionar. Então foi um lugar maravilhoso, icônico, incrível. E o que aconteceu? Ah, tá, Thiago, mas por que morreu essa marca? O que aconteceu? E eu já vou falar de uma vez, porque você sabe o que eu falo. O que aconteceu? Essa mesma equipe, essa gestora, né, que comprou a Zump aí, que era do mercado financeiro, depois do segundo desfile que a gente fez ainda na raça, e a gente conseguiu reverter a situação financeira, que a gente conseguiu um respiro, o que ele fez? Eles foram lá, contrataram um estilista que tem pedigree, né, que vive do conceitual, mas que comercialmente eu tenho lá as minhas questões. Ele chegou, demitiu praticamente a equipe inteira, começou a gastar, só para ter uma ideia, o que foi gasto nos 2 últimos desfiles, nos desfiles inteiros, ele gastou em 3 peças do masculino, que depois ele cancelou, que nem entrou na passarela. Vocês entendem isso? E ele é um dos nomes mais bambambãs da moda brasileira, tá? E daí o que aconteceu? Além de tudo isso, foram lá e contrataram vários profissionais de cargo gerencial para cima, que não sei o que eles estavam fazendo, porque quando eles chegaram, eles tiveram uma atitude surreal, porque assim, a moda não é tu fazer mais do mesmo. E o que eles fizeram? Eles pegaram a lista dos mais vendidos e mandaram repetir. E acharam que ia vender mais só porque ia vender mais. Não é assim, existe uma demanda. E outra, existe um desejo, né? Não adianta tu fazer um monte de coisas a mais, da mesma peça a mais, que vai vender de novo. Não é isso. Tu tem que continuar inventando, renovando. E detalhe, eu fui um desses que foi desligado, né? E tudo bem, faz parte da vida, só que assim, fui desligado pelas razões erradas. Eu tinha acabado de ser promovido, né? E o mais interessante de tudo é que e outra coisa, assim que eles entraram, eles contrataram uma auditoria. E o que a auditoria chegou à conclusão? Porque me ligaram depois, pessoas que trabalhavam lá ainda, depois que eu já tinha saído, fazia uns 3 meses, me ligaram e falaram assim, Thiago, você merece parabéns. Eu falei, por quê? Porque a auditoria chegou à conclusão, e até foi uma saia justa, porque eles queriam parabenizar essas 2 pessoas, que na história da Zump, que na época, eu não lembro, era 30 anos, tinha já, que na história da Zump tinham 2 profissionais do estilo que realmente eram os mais lucrativos, eram os que fizeram muito mais, aumentaram muito mais a rentabilidade, a produtividade da marca e dos produtos, que se chamava eu e a Luciana, que fazia o jeans. E olha que eu não tinha muitos anos de casa. Ela tinha, acho que 12, sei lá, 12 anos de casa.
Mas eu fiquei tão feliz com aquela feedback, falei, pô, pena que a gestão lá não se tocou, né? E o que aconteceu daí? Com aquela mudança toda, gasta, 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 eles faliram. Faliram. Tanto é, que nem sei se eu poderia dizer isso, mas até hoje, o meu acerto, a minha demissão, eu não recebi. Então é muito triste ver alguém, né, alguém não, uma força da natureza, como era o raio, como era a Yazouki, ter acabado desse jeito. E hoje eu resolvi contar, por isso que eu acho que estou meio nostálgico, lembrando de grandes lugares que eu trabalhei e experiências incríveis e únicas que só agregam, né, a tudo isso. E agora eu estou pronto para a próxima, quero me apaixonar de novo. Do jeito que eu me apaixonei pela Zump, do jeito que eu me apaixonei pela Calvin Klein. Acho que foram as duas únicas que realmente eu me apaixonei pelo projeto. Mas a da Calvin eu conto numa próxima. Até logo.